Olá pessoal, então dando continuidade na parte de captação, né? Falamos de captação subterrânea, ou seja, de manancial subterrâneo. Agora vamos falar um pouquinho sobre captação de águas superficiais, né? Então a captação de água superficial não é só a bomba, não é só o manancial, mas é um conjunto de estruturas e dispositivos que são construídos, né, para retirar água desse manancial superficial, né? Tem uma estrutura totalmente diferente da água subterrânea, né? Não só pelo fato de não ser um poço, né? Mas toda a dinâmica hidráulica, hidrológica que existe quando é superficial e quando é subterrâneo, né? Essas obras, né? Elas devem ser projetadas, né? Elas são construídas para funcionar sem parar em qualquer época do ano, tá? A gente tem que prever isso para qualquer época do ano. Então a gente vai estar sempre olhando a hidrologia, né? Qual que é a vazão que a gente tem ali daquele manancial, né? Tem que permitir que eu consiga retirar água aí para o meu sistema como um todo de abastecimento de água em quantidade e qualidade adequada, né? Quantidade suficiente, no caso, vazão suficiente tem que ter, e qualidade que meu tratamento ali convencional seja adequado, seja suficiente e cumpra o papel de potabilizar a água, né, de uma maneira mais tranquila. Nós visitamos já uma estação de tratamento de água e vocês viram a questão, né, da turbidez, os sólidos, a geração de lodo, né, a comparação de mananciais superficiais que estão em bacias mais ou menos protegidas. Vocês têm noção sobre isso, eu não vou dar nomes, né, porque não é elegante, mas das problemáticas existentes no fato da qualidade, como a qualidade, né, no manancial superficial ela é afetada pela bacia como um todo, pelo uso e ocupação desse solo, e isso reverbera no tratamento, com a adição de mais ou menos coagulante, mais ou menos lodo gerado, destino desse lodo. Então tem toda uma complexidade, né? Além disso, essas obras, né, de captação, né, têm que ser projetadas aí para facilitar a operação e a manutenção. Onde vai ser instalado, eu tenho equipe que pode chegar lá, é muito longe, não é essa distância, é possível, como é que eu vou fazer o manejo, né, dessa minha operação, dessa minha manutenção aí, falando com relação ao acesso, né? Então esse manancial ele é uma fonte para suprimento de água, essa água eu vou utilizar para o meu abastecimento, vai ser tratada. Os tipos de mananciais superficiais que eu tenho são córregos, rios, lagos e represas. Alguns são naturais, outros são construídos, isso tem que ser levado em consideração, né? E o que vai influir aí na seleção desses mananciais, né? Então, além da quantidade e da qualidade, pensar nessa proximidade do consumo, que é algo muito difícil, ainda mais nos dias de hoje, porque quanto mais próximo, o ambiente está mais poluído, mais degradado, infelizmente, muitas vezes por um sistema de coleta e tratamento ineficiente, de esgotos, ou um sistema de manejo e drenagem de águas pluviais que acaba poluindo os meus mananciais, meus possíveis mananciais, né, os meus corpos hídricos que estão mais próximos aí do meu consumo na área urbana, né? Eu tenho que pensar também que onde eu for captar, o ponto da captação, né, tem que ter tem que ser um local favorável aí para ser construído, né? Então não é só a facilidade da obra, mas é de pensar desde levar material, levar mão de obra, né? O acesso mesmo, de forma geral, é importante. O transporte de sedimentos que ocorre nesse corpo hídrico, né? Acabei de falar sobre isso, o fato da turbidez, os sólidos suspensos, a geração de lodo, né, a quantidade de produtos químicos para tratar essa água, meu filtro tendo que retrolavar mais e mais vezes, então isso é importante, né? Isso pode danificar também o sistema de bombeamento, o atrito da areia ali, do material mais grosseiro com uma tubulação, tudo isso tem que ser pensado, então uma água, óbvio, com menos sedimento é mais interessante. E se eu retornar aqui, né, a gente sabe que ambientes mais lênticos, como represas, lagos, possivelmente esses sólidos vão sedimentar, pelo menos uma parte deles, e eu consigo ter uma água de melhor qualidade. Já rios e córregos, esse sedimento está sendo transportado
está sendo transportado, né? Eu tenho velocidade dessa água. Então isso vai acabar interferindo. Então essa seleção desse manancial tem que levar em consideração essa questão da técnica, né? Como eu vou construir, a dificuldade, etc. O que é mais interessante, mais adequado, eu tenho know-how para isso ou não. Né? O custo disso, a questão econômica, né? O que é mais barato, né? Para ter um custo-benefício interessante, e a questão ambiental. Né? Também tem que pensar na minha gestão ambiental como um todo, meus mananciais superficiais, subterrâneos. A obra tem que ser a mais pensar na obra não só mais barata, mas aqui eu vou impactar menos ali, talvez tem que tem supressão de uma vegetação, isso tem que ser levado em consideração, certo?